Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje nós vamos ler juntos o capítulo 13 do Evangelho de João. Mas antes eu quero fazer um convite para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades e curta o vídeo, porque dessa forma mais pessoas vão conhecer a respeito da Palavra de Deus. Então vamos lá para o capítulo 13 do Evangelho de João. Nós temos aqui a história, que Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Olha que interessante. Jesus, ele vai até os discípulos e ele agora começa a lavar os pés de cada um dos seus discípulos, mostrando o exemplo que nós devemos ter. Geralmente nós queremos ocupar posições de destaque, queremos muitas vezes estar acima dos outros, e Jesus nos ensina que deve ser o contrário. Nós devemos servir, devemos fazer o melhor para as pessoas, E o verso 6 diz assim, olha: quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Jesus chega até Pedro e Pedro não entende o que está acontecendo, Pedro diz assim: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus diz: olha, o que vai acontecer agora você não compreende, mas você vai entender depois. E aí o verso 8, Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro era uma pessoa muito impulsiva e ele, ao se deparar com essa situação, ele diz para Jesus: Senhor, olha, eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés, E Jesus diz assim: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz: então não lave só os pés, mas lave a cabeça, o corpo todo, E Jesus então responde: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Então, ali no meio dos discípulos estava também Judas. Jesus já sabia que Judas iria traí-lo. Jesus já tinha esse conhecimento, Jesus já sabia, porque Jesus conhece todas as coisas. E mesmo assim, Jesus ele lavou os pés também de Judas. Jesus deu uma oportunidade para que ele se arrependesse, para que ele voltasse a sua vida para Cristo. Mas mesmo assim, Judas decidiu seguir os seus próprios caminhos, E o verso 11 diz assim: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre, de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Então Jesus aqui, ele nos dá o exemplo, dizendo que nós devemos servir, devemos fazer o melhor para o nosso próximo. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E agora o verso 21 diz assim: depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou:
em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então Jesus, ele sabia, como eu já mencionei, que Judas iria traí-lo, e o desejo de Jesus era resgatar Judas, para que ele se arrependesse, para que ele se entregasse verdadeiramente a Cristo. Mas essa não foi a decisão de Judas. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então veja só, Judas, ele não se arrependeu, ele não permitiu que Deus trabalhasse na sua vida, no seu coração. E Jesus agora revela para os discípulos quem iria traí-lo, né? E quando Jesus entrega ali o pão, né, o pão molhado para Judas, o inimigo se apodera de Judas. Por quê? Porque quando nós não aceitamos a Cristo, quando nós não damos permissão para Cristo entrar na nossa vida, automaticamente o inimigo acha que ele é o dono da nossa vida. E por isso que nós precisamos entregar a nossa vida a Deus, precisamos depender de Deus, viver para Deus todos os dias da nossa vida. Então Jesus disse: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Quando Jesus saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Jesus ensina algo muito especial, algo muito importante. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós devemos nos entregar a Ele e viver da mesma forma como Ele viveu, seguindo o exemplo dele, seguindo as suas atitudes. Jesus era o Deus Todo-Poderoso e Ele veio da forma mais humilde, habitou em nosso meio e Ele escolheu servir em vez de ser servido. Essa é uma lição muito especial, uma lição muito importante, porque na maioria das vezes nosso desejo não é servir, mas é de ser servido. Que nós venhamos ter o mesmo desejo de Cristo, viver da mesma forma como Cristo viveu, buscando cada dia mais imitar o seu exemplo, nos entregar a Ele e depender dele. Bom, eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Nós nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!